Olá, eu sou a professora Selma Carlotto, sou professora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e outras instituições, sou autora de obras no Brasil, Compliance Trabalhista e Lei Geral de Proteção de Dados com enfoque nas relações de trabalho. Também sou pesquisadora de Lei Geral de Proteção de Dados na USP, Universidade de São Paulo, no Departamento de Direito Civil. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre LGPD nas relações de trabalho. A Lei Geral de Proteção de Dados finalmente entrou em vigor em setembro de 2020. Sabemos que as sanções administrativas foram adiadas para agosto de 2021 pelo PL 1179, convertido na Lei 14.010. Só que não obstante o adiamento das sanções administrativas que poderão alcançar o patamar de 50 milhões de reais por infração, nós já temos a possibilidade do ajuizamento de ações, seja ações individuais, seja ações coletivas. E sabemos que quando temos ações coletivas, as quais podem trazer dentro dos seus pedidos o de condenação e dano moral coletivo, sempre temos uma condenação em altos valores, até porque o dano moral coletivo, ele é pedagógico preventivo, ele é exemplar, não apenas para a própria empresa que está em desconformidade, como para as outras empresas. E por essa razão, ainda por reverter para um fundo que na Justiça do Trabalho é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e também muitas vezes temos reversão para entidades sem fins lucrativos, mas nesta situação os valores acabam sendo realmente muito maiores da condenação em dano moral, que é coletivo, do que uma ação individual. E já temos esta possibilidade, então as empresas devem estar atentas, porque o Ministério Público do Trabalho, ele é legitimado para entrar com as ações coletivas. Além disso, as empresas devem ter muito cuidado, porque estamos tendo um aumento crescente de ataques cibernéticos. Vimos recentemente o ataque do Serasa, entre outros, em que as empresas passam a estar vulneráveis, assim como os titulares, se elas não estiverem em conformidade. E a empresa, para estar em conformidade nas relações de trabalho, assim como nas relações de consumo e outras relações em que se envolvem titulares, pessoas naturais, que é quando temos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, devem dar segurança da informação, que é um dos princípios da LGPD. Segurança da informação, prevenção, os dados devem ser tratados de acordo com a necessidade e a sua finalidade. Deve haver também adequação. O primeiro trinômio, quando estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados, é a finalidade, a adequação, que é a compatibilidade entre o tratamento e a sua finalidade, e a necessidade. Devemos minimizar os fluxos, os tratamentos, adequar processos, porque se a empresa estiver tratando dados que são desnecessários, ela estará em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e assim poderá sofrer uma sanção, ou mesmo, como a gente falou, uma ação individual ou coletiva, e como eu acabei de falar, sempre com altos importes de dano moral coletivo. Até porque, como falamos, é pedagógico preventivo. Então é um erro as empresas falarem: vamos esperar a conformidade, temos tempo, porque as sanções elas só serão aplicadas em agosto de 2021, porque temos já a judicialização, e o Brasil é um país
que tem uma carga muito forte de judicialização, como todos sabemos, diferente de outros países. E é por essa razão que é urgente esta conformidade. Inclusive nas relações de trabalho, quando estamos falando de empregados subordinados, onde existe um desequilíbrio de poder, onde devemos ter outros e maiores cuidados, até porque nas relações de emprego a gente sempre terá tratamento de dados pessoais sensíveis. Vamos pensar nesse momento de pandemia, quantos atestados de Covid-19 as empresas estão tratando de forma mais intensa dados pessoais sensíveis, mas independentemente desse momento, são sempre atestados, exames médicos, admissionais, periódicos demissionais, e as empresas precisam ter mais cuidado com esses dados, com os dados que não são seus, são dos titulares. Até porque a LGPD, ela veio, já que os dados valem mais do que petróleo, para devolver os dados para os seus verdadeiros donos, que são os titulares, as pessoas naturais. Você tem que cuidar dos dados dos seus empregados, assim como dos seus clientes, melhor do que dos seus bens, porque você está tratando de algo que não é seu. Como agente de tratamento, seja controlador, seja operador, é igual como quando você pega um carro emprestado. Você trata melhor o carro que você pegou emprestado do seu amigo do que o seu próprio carro, porque a responsabilidade é maior. E é por essa razão, por essa maior responsabilidade, que a empresa deve correr atrás da conformidade, da regulação, da jornada de conformidade. Ela deve estar adequada, seguir os 10 princípios, primeiro trinômio, do qual a gente já falou: finalidade, necessidade, adequação. Deverá tratar os dados necessários de acordo com a sua finalidade, não podendo tratar dados excessivos, desnecessários, que além dela estar em desconformidade com a LGPD, porque está tratando dados desnecessários, o risco é maior. Tratar dados pessoais e ainda, muitas vezes, dados pessoais sensíveis de forma desnecessária, o risco é muito grande. Vamos minimizar os tratamentos, vamos adequar os processos. O quarto princípio é do livre acesso. Finalidade, então, adequação, necessidade, os 3 princípios. Quarto, livre acesso, porque o titular, já falamos, é o dono dos dados. Devolvemos os dados que valem mais do que o petróleo. Petróleo nem vale nada hoje, vamos dizer que vale mais do que diamantes. Então, já que devolvemos os dados que valem mais do que diamantes para os seus titulares, então vamos dar livre acesso para os titulares, para saberem o que está sendo feito com os seus dados, que tratamentos os agentes de tratamento estão praticando com os dados dos titulares. Qualidade no tratamento dos dados, que é o quinto princípio. O titular tem direito à correção, exatidão, qualidade dos seus dados, são dele. Então, tem todo o direito a ter esses dados corretos, com toda a clareza, exatos, e a transparência. Você não pode tratar dados sem informar o titular. Que inclusive nesta situação temos a política de privacidade, que é uma ferramenta que nos ajuda a dar transparência aos titulares, onde nós vamos colocar as formas de coleta, canais de coleta,
Que tipos de dados estão sendo tratados? Princípios nos tratamentos que a sua empresa utiliza nos tratamentos de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. Então, a política de privacidade ela é importantíssima para dar transparência aos titulares. E falo para vocês, não é só para consumidores, para empregados, para candidatos. Porque independentemente da base legal de tratamento destes dados, nós devemos dar transparência aos titulares. Podemos ter um tratamento com base no legítimo interesse, podemos ter um tratamento com base numa obrigação legal regulatória, que é o caso, por exemplo, do e-social, mas não é por essa razão que não vamos informar para os titulares, donos, verdadeiros donos dos dados, o que estamos fazendo, o que vocês, agentes de tratamento, estão fazendo com os dados dos titulares. E outro problema que eu tenho visto, você coleta os dados, trata por uma finalidade que às vezes não está embasada em uma obrigação legal regulatória, que é o caso do e-social, que traz uma volumetria muito grande de dados. E a empresa fala, o agente de tratamento, já estou com os dados aqui, são meus, posso fazer o que eu quero. Não, eu já falei que os dados não são do agente de tratamento, que são dos titulares. Então, se você está tratando os dados para enviar para o e-social, a empresa decidiu fazer um tratamento distinto, como uma campanha de diversidade, uma campanha comercial de marketing, vamos novamente informar para os titulares. Eles têm direito de ter ciência de todos os tratamentos. Então, você já tem os dados, mas para a finalidade que você informou, que era uma obrigação legal regulatória. Resolvemos, como empregadores, vocês como empregadores, tratar dados para uma campanha comercial de marketing, diversidade, entre outras. Até inclusive nesta situação, vamos embasar na base legal, fundamento jurídico, exatamente consentimento. Aqueles fluxos necessários para a execução do contrato, em que a gente pode tratar com base no legítimo interesse, que a gente pode tratar com base numa obrigação legal regulatória, que é a principal quando falamos de relações de emprego, de trabalho com vínculo, não precisam de consentimento, mas alguns fluxos em que existe realmente liberdade de escolha do titular e que não são necessários para a execução do contrato, podemos tratar com base no consentimento. Que é o caso de uma campanha comercial de marketing, que é o caso também, por exemplo, de uma campanha comercial, acho que eu já tinha falado, uma lista de aniversários. Então, nesta situação, vamos informar, e além de informar, vamos tomar um termo de consentimento. E o ideal é quando a gente realmente tiver que fazer o termo de consentimento, optar pelo granular, um opt-in para cada finalidade. Então, nesta situação, vou continuar para encerrar o assunto com vocês. Então, como eu falava, quando a gente for coletar um termo de consentimento, vamos fazê-lo de forma granular, um opt-in para cada finalidade. Um termo de consentimento para a campanha de marketing, outro para a campanha comercial, outro para a lista de aniversários, quando a base legal é consentimento. Não vamos colocar tudo num pacote, até porque essas cláusulas, quando a gente tem consentimento, devem ser destacadas. Vou dar um exemplo do consentimento das relações de trabalho, até que é trazido pela guideline do consentimento. Imaginemos que você vai fazer uma campanha dentro da sua empresa para uma publicidade, você vai gravar o espaço da sua empresa e ali alguns dos trabalhadores vão ser gravados.
para participar dessa campanha de publicidade. Nesta situação, aqueles que quiserem participar desta campanha como plano de fundo, eles vão dar o consentimento. E quem não quiser, não tem problema, não vai ter consequência, então o consentimento vai ser válido. Agora, quando falamos de social, é obrigação legal regulatória. Quando estamos falando do registro eletrônico de ponto, a mesma coisa. Quando falamos de solicitar uma conta salário, a base legal aqui é a execução de um contrato. Quando falamos de monitorar em meios corporativos, quando falamos também de monitorar uma rede profissional, existe uma cláusula de não concorrência, temos o legítimo interesse. Entrada na portaria, nessa situação temos a proteção da vida e integridade física do titular ou de um terceiro. Quando tiramos a temperatura na entrada da empresa, quando fazemos o monitoramento por videovigilância de câmeras também numa empresa, estamos protegendo a vida e integridade física dos titulares empregados. Então, a gente vai ter que analisar qual é a base de tratamento, além de somar os 10 princípios, dos quais a gente falava: finalidade, necessidade e adequação, livre acesso, qualidade de dados, segurança da informação e prevenção, transparência, da não discriminação negativa ou para fins ilícitos, lembrando que já falamos em alguns vídeos que discriminação positiva, esta sim é permitida, como o caso da Magalu, quando estamos, na verdade, igualando com uma forma de justiça distributiva grupos historicamente discriminados. E o princípio final aqui, o 10º, seria ou da responsabilidade e prestação de contas, porque os agentes de tratamento deverão estar o tempo todo prestando contas sobre os tratamentos, porque os dados, como já falamos, não são dos agentes de tratamento, são seus, são dos titulares, empregados, trabalhadores sem vínculo, consumidores ou outras pessoas naturais.